Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um livrinho, que, assim, livrinho pequenininho, tá? Mas não tem nada de livrinho, é um livro muito bom. Eu sempre gosto de dizer como eu ouvi falar, como eu descobri o livro, por que que eu estou lendo esse livro, enfim. Desde janeiro, né, que foi o primeiro livro, eu estou aqui sendo repetitiva, mas eu tenho que contextualizar. Eu li o livro do Ricardo Lises, que na verdade não é um livro, é meio que uma coisa maluca que eu não sei dizer o que é, mas que ele vai fazer uma análise ali política, alguma análise do governo desse atual presidente aqui em 2019. Em uma determinada parte do livro, ele vai falar de que a literatura ela precisa reagir, né? Uh, e ele dá exemplos, a literatura, assim, as pessoas, né? A literatura brasileira precisava reagir, ele se inclui nisso, mas ele dá um exemplo de 3 livros, e esse é o terceiro livro que é romance desses que eu estou lendo, que ele indica. O primeiro livro é o Submissão, que é sensacional, sabe, do Houellebecq, né? Já fiz um vídeo específico dele. O segundo livro é O Fim de Ed, que eu também fiz vídeo dele e vou colocar aqui. E o terceiro que eu listei, tá? É esse aqui, aquele que é digno de ser amado. Em comum, esses 3 são escritos na língua francesa, em francês, né? Só que esse aqui ele é diferente dos outros porque o Houellebecq realmente... Olha, eu querendo errando aqui, mas se eu não me engano, acho que ele é francês mesmo. O Edouard Louis, do Fim de Ed, também é francês. Mas nesse caso aqui a situação é um pouco diferente, porque apesar de estar até aqui na ficha catalográfica, que é livro, é um romance da literatura francesa, se eu não me engano foi escrito em francês também, porque foi traduzido do francês, o escritor ele é do Marrocos, é o Abdella Taia. E, gente, isso, não só isso, depois eu fui lembrar que aquela escritora do Canção de Ninar também é do Marrocos, né? E é escrito em francês também. Ela mora na França, então já seria o 4º livro, que eu também considero, além de estudo, todos esses livros literatura de resistência. Não só eu considero, sei lá, o Ricardo Lises também vai falar nisso, a própria pessoa que escreve aqui, o Alexandre Vidal Porto, que escreve nessas partes aqui do livro, que eu sempre esqueço o nome, também vai falar que é literatura de resistência. E só que esse aqui, gente, é muito diferente, sabe? E tá dentro dessa história de você meio que não ler o que está no cânone, não sei, assim, mas tipo, o ponto de vista de quem escreve, de quem está se manifestando aqui, não é aquele branco europeu. Aqui tá tão louco que, assim, como isso é escrito aqui, ó, o marroquino Abdella Taia, não sei, eu acho que deve se falar assim o nome dele, foi o primeiro escritor árabe a se assumir homossexual publicamente em 2006. Então, tipo, é muito vanguarda, né? Não, eu não sei se vai ter elementos aqui autoficcionais, né? Mas o que acontece? São 4 cartas e mandadas para diferentes pessoas, né? Tem como é que é o nome? O principal seria o Ahmed mesmo, que é o personagem principal da história, tudo gira ao redor dele. A primeira carta ele vai mandar para a mãe, mas é aquela carta que não é que mandou para a mãe leu, sabe? É tipo aquela carta de raiva, tipo xingando, aquela coisa bem maluca mesmo, acabando com a raça da mãe, fazendo algumas análises, mas de um jeito que o jeito que ele vive, gente, ele é muçulmano, né? Tá, porque assim, árabe não é a mesma coisa que muçulmano. Mas no Marrocos é um estilo de vida que não é o ocidental, é muito diferente, então já choca bastante. Só que quando esse personagem, que é o principal, ele escreve essa carta, ele tá na França, ele tem 40 anos, esse livro é de trás pra frente, tá? A primeira carta é de 2015, aí depois vai pra 2010, que é uma outra pessoa que escreve a carta, e depois vai para 2005 e termina com uma carta de 1990, né?
Então, o que que vai acontecer aqui? Essa primeira carta que eu tô falando é tipo aquela carta com raiva da mãe. E eu achei curioso que normalmente eu vejo livros das pessoas escancarando homossexuais, né? Escancarando o pai, xingando o pai. A exemplo do Pai Pai, do João Silvério Trevisan, o outro livro também, o Fim de Ed, acontece a mesma coisa. Só que aqui ele está destruindo a mãe, mas aquela coisa de... Sabe, bem... É curioso porque, olha só como eu sou tão mal acostumada. Eu ia falar, parece o livro do Philip Roth, aquele que tem meio que uma fala totalmente terapêutica, né? Assim, de um desabafo terapêutico, né? Como é que é o nome do livro? Esqueci agora, eu adoro aquele livro ali. Mas o que acontece? Ele vai fazer isso, mas mandando a carta para a mãe, o Complexo de Portnoy, só que é só para exemplificar, tá? Só que nessa carta é engraçado que ele vai falar o seguinte, que nem Freud o entenderia. É tão significativo isso, porque assim, Freud faz parte desse pensamento ocidental, né? E será que uma pessoa que é de um outro país, né, do Marrocos, vai para a França, um homossexual na França, está com alguma determinada questão a ser resolvida? As teorias vindas de Freud, não precisa ser necessariamente Freud, tá? Eu não entendo nada de psicologia, mas eu estou dizendo pelo pensamento filosófico, tá? Entenderia essa questão que ele está passando, sabe? Coitado. Eu achei assim muito simbólico essa primeira parte me chamou muito a atenção. Já a segunda carta é de um cara que ele encontra no metrô. O cara tá mandando essa carta para ele, mas também essa carta ela não chega, parece que não chega para ninguém, né? Mas você lê a carta, que já é um cara também que não é francês. Eles se encontram no metrô, tem uma noite lá, não tem uma situação nem nada específico, mas é o Vincent, né? É o Vincent. Só que esse personagem principal meio que não fica de novo com ele. Então fica... E depois... E o Vincent tinha coisas a tratar com ele também, mesmo tendo sido um encontro só. E ele se arrependeu de não ter dito, que eram coisas que os ligariam, que é essa relação do Marrocos. Só que o interessante é que o pai desse Vincent não é árabe, já é judeu, né? Eu gostei de todas as cartas, tá? Agora, a terceira carta, que é o do próprio personagem também, porque a primeira e a terceira é o próprio personagem mandando. O primeiro mandando pra mãe e essa terceira carta é mandando pro Emmanuel. Não sei falar francês, tá, gente? Que é o cara que ele fica muito tempo mesmo, mas que se conhecem no Marrocos e por conta disso o Ahmed vai para Paris, para a França. Essa parte é a parte colonial. Um francês estando no Marrocos, ele se apaixona por um ali adolescente, fala como ele tem que falar, o que ele tem que estudar. E aí ele vai para a França, realmente fica com ele e tem então assim, esse homossexual, o Ahmed, o principal, ele está sendo colonizado. E a metáfora está sendo um relacionamento amoroso, sabe? E pense no que existisse em relação ao Brasil, de mulheres que casam... Enfim, não vou falar nem no Brasil, não vou ficar comparando aqui as coisas, né? Mas o Ahmed tá também refletindo, mandando essa carta para esse Emmanuel. O Emmanuel é um escrotão também, é o colonizador, né? E ele entra nessa vida acadêmica... E chega uma hora, outra parte que me chamou a atenção, que faz parte desse processo, desses livros que mostram processos livros de ficção, né? Que é, na verdade, você romper todo esse estudo assim, ocidental. E esse exemplo que ele dá, eu até marquei aqui, é de uma... Acho que o Oscar Wilde viaja com o André Gide para Argélia. E aqui, ó, vou colocar como está escrito, né? O primeiro Oscar Wilde, né, oferece ao segundo um rapaz árabe, lhe permitindo assim viver sua primeira experiência homossexual. E em nenhum momento o Ahmed, que está estudando essa relação do Oscar Wilde e do André Gide, fala desse rapaz árabe, que é o colonizado, entende? E depois que ele estuda, ele falou, cara, por que eu não... Quem é esse cara? É um objeto, sabe? Um objeto gay, homossexual.
Cara, assim, pra mim, essa questão aqui foi muito bem colocada, muito interessante mesmo. Olha só, vou colocar uma outra parte aqui. Porque o que acontece? O Ahmed vai estudar isso, só que em nenhum momento ele lembra de uma pessoa que é igual a ele, que estava sendo usada, entende? E só depois, ele dentro da universidade, e ele vai conseguir entender. Então ele vai querer romper com esse colonialismo intelectual, digamos assim, né? Ó, a fala do Ahmed aqui. Tratei o garoto árabe oferecido a André Gide, ou Gide, não sei como se fala, sem praticamente nada falar sobre ele. Eu, o gay árabe do Emanuel, Emanuel é o francês, tá? Matei em Rabat pela enésima vez o rapaz que deveria ser o verdadeiro herói daquela história. Eu deveria ser o porta-voz, o advogado, o amigo, o irmão distante. Ainda totalmente colonizado na minha cabeça, só falei de 2 escritores fazendo turismo oriental sexual na Argélia. Cara, isso aqui resume o livro, tá? Eu. Nossa, cara, pelo amor de Deus, tudo bem. Vou falar da última parte, que também vai falar sobre isso, mas que é. Mas que é já uma carta do. Inicialmente eu tava achando que era do irmão, mas não era o irmão, era um amigo mais velho, adolescente ali, que também teve essa história de prostituição. E a prostituição ela é um colonialismo, né? Ou o colonialismo é uma prostituição. E ele vai contar já qual o nome do. É porque chama de irmão, mas é porque na verdade é amigo, né? Que ele também se envolve com um cara riquíssimo, que também fala como ele tem que agir e tal, mas ele é um. Não chega a ser assim um garoto de programa. Ele fica por muito tempo com esse cara que é francês, no Marrocos também, que é o Gerard, né, que é esse outro. E aí, só que para a idade desse amigo do Ahmed, do personagem principal, que já tá com 17 anos, ele já está ficando velho para esse cara que paga para fazer sexo com ele, entende? E ele quer colocar o Ahmed, que é o personagem aqui, o principal da história, na fita, só que ele só tem 14 anos, entende? Então ele também vai fazer toda essa análise também colonial. Então assim, gente, em resumo, eu tô me enrolando aqui, é um livro brilhante de ficção que demonstra-se o conflito de uma pessoa que está sendo colonizada e quer se descolonizar. Porque, olha só, pensa bem a situação do Ahmed. Ele é homossexual no Marrocos, já é complicado. Então ele pensa, eu vou para a França. Ele pensa, não, ele é levado a pensar que na França ele estaria melhor. Mas na França ele também não tem esse reconhecimento todo, sabe? Ele fala o tempo inteiro na carta para a mãe, eu sou uma pessoa com 40 anos e tô fudido aqui na França e não sei o que. A pessoa está perdida, entende? E no meio disso tudo está essa colonização intelectual, não só intelectual, a geográfica, porque tá tudo misturado. Misturado também com uma colonização que eu nunca tinha pensado, que é a romântica. Olha só, né? Não sei se isso existe. Enfim, gostei muito de ler esse livro, tá? Ele, quando eu coloquei na lista de desejos, achei que fosse um livrão gigante, 500 páginas. Aí eu fui à Livraria Cultura, falei, não vou comprar pela Amazon, vou comprar na Cultura hoje. E aí vem e me trazem um livro desse aqui. Eu fiquei super decepcionada, mas de maneira alguma vai implicar na qualidade aqui da história. É maravilhoso, tá, gente? Eu recomendo mesmo esse livro aqui, assim como recomendo o Fim de Ed, e assim como o Submissão já é um pouco diferente, tá? Mas Submissão também tem coisas a ver aqui, sabe? E o Canção de Niná, né? Vão acabar saindo 4 livros aqui. O Canção de Niná eu não fiz um vídeo específico, mas eu lembro que quando eu falei que eu li aqui num vídeo, desses livros que eu li e tal, no Kindle em janeiro, uma pessoa até comentou, eu nunca tinha pensado nessa parte dos imigrantes, mas está sendo tratado muito a questão da imigração e de você querer ter filhos, e quem vai cuidar desse filho? São os imigrantes, né? Isso na França. Só que a própria, a que contrata a babá, também é um imigrante, mas ela esconde isso, ela tem vergonha. Eu acho que essa parte do livro, ela é meio subestimada, porque fica mais para o terror. As pessoas ficam mais preocupadas com a babá que matou,
os dois filhos, né, que ela cuidava, não os filhos dela, né, das crianças que ela cuidava, e que se esquece da parte social do livro, sabe? Então acho que não é tanto de terror assim, o terror pior é um outro, né? É... Na verdade, a babá não é. É uma confusão, mas enfim, não necessariamente é imigrante, mas a patroa é imigrante e tem vergonha, ela quer ser francesa, né? Eu que já estou falando demais, tá? É isso, tá? Muito bom esse livro aqui mesmo, maravilhoso. Eu fiz busca no Instagram, tal. Acho que não é um livro muito lido assim, mas eu recomendo mesmo. Eu fico com esse objetivo de espalhar a palavra desse livro aqui. Tá? Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!